Boa tarde, jovens. Aqui de novo o professor Carlos Wagner. Venho com mais um exemplo de limite. Uma outra situação é que a gente deve analisar a coisa com cuidado. Aqui nós temos uma função que é definida por duas sentenças. Então, quando eu tiver uma função definida por mais de uma sentença, aí você tem que tomar certos cuidados, né? Aqui, por exemplo, a função é definida em toda a reta, para números maiores ou iguais que zero, ou seja, positivos e zero, e é definida também nos números negativos, os números menores que zero, tá certo? Como é que eu vou calcular o limite? Suponha que o seu problema seja calcular o limite da função quando x tende a zero, que é o ponto problemático, né? Se for um ponto fora do zero, não tem problema nenhum. Se for assim, por exemplo, lá vou eu com o meu rascunho de novo. Se você tiver assim, tá aqui a função. Se fosse calcular limite da função quando x tende a 2, aí o que você faz? Limite, a função está definida para pontos maiores que zero. Como é que ela está definida para ponto 2 é maior que zero, né? Então esses pontos vão estar próximos do 2, eles são pontos positivos, né? Se você olhar na reta, está aqui o 2, você tomar um intervalinho aqui em torno do 2, todo mundo é maior que zero. Então, como é que a função está definida aqui? Aí você olha lá na definição, para pontos maiores que zero, a função é definida dessa forma, x mais 1. Aí, quando x tende a 2, 2 mais 1, 3. Não tem problema nenhum. Se for do lado esquerdo, limite da função quando x tende a menos 2, por exemplo. Aí você faz limite, o menos 2 está bem aqui, menos 2. Aí um intervalinho em torno, porque o que interessa é o que acontece aqui, nas proximidades, né? Um intervalinho bem pequenininho. Eu estou exagerando para você entender, né? Um intervalinho aqui bem pequenininho em torno do menos 2, nesse caso, os números vão ser menores que zero. Aí você pergunta, como é que a função está definida aqui nesse intervalo? São números menores que zero, ela está definida por essa sentença, x menos 1. Então, x menos 1. Aí você calcula o limite aqui, não é? Substitui menos 2 menos 1, igual a menos 3, tá certo? Então, é assim que funciona quando você tem uma função definida por mais de uma sentença. Você vai ver em que intervalo que você está trabalhando e ver como a função está definida naquele intervalo. Muito bem. Agora, o nosso problema é calcular o limite quando x se aproxima de zero. Ora, no zero, aí nós vamos ter um probleminha, né? Lá no zero, olha só, deixa eu pegar de novo esse rascunho. No zero, está aqui o zero. Se você pegar qualquer intervalinho aqui em torno do zero, vai ter pontos positivos aqui desse lado e vai ter pontos negativos aqui, né? Negativos aqui, positivos aqui. Qualquer intervalinho que você tome vai ter um pedaço para a direita e um pedaço para a esquerda, tá certo? Então isso significa o quê? Você vai ter que olhar pelos dois lados, o que está acontecendo pelo lado direito, o que está acontecendo pelo lado esquerdo, tá bom? E como é que a gente escreve isso? Quando você tem uma função quando você vai analisar pelo lado direito, você faz assim, ó, limite da função quando x tende a zero pela direita. Isso aqui significa que você está indo a zero pela direita. Seria esse primeiro pedaço aqui. O x está próximo do zero, só que pela direita, por valores maiores que zero, tá? Por valores menores que zero, você indica assim, x está se aproximando de zero, porém por valores pela esquerda, por valores menores que zero. Essa é a anotação, tá? Não é positivo, não. Está indo pela direita e aqui está indo pela esquerda, tá bom? Então, você poderia colocar, deixa eu colocar aqui, x, escrever assim, x seria x tende a zero, x tende a zero pela direita. Tá? E quando você colocar assim, x tende a zero pela esquerda. Só para ficar clara a notação, para você não confundir
com número positivo ou negativo, que não tem nada a ver, tá? É pela direita e pela esquerda. Essa indicação só do lado pelo qual você está se aproximando do ponto. Então vamos analisar pela direita. O que acontece pela direita? Quando você analisa a função quando o x se aproxima pelo lado direito do zero, ora, pelo lado direito do zero, ou seja, valores positivos, valores maiores que zero, a função está definida por essa sentença. Então você vai escrever limite x mais 1 quando x tende a zero pela direita. Substitui o zero, vai dar 0 mais 1, que é igual a 1, tá bom? Então, pela direita acontece isso. Você usou a sentença pela qual a função está definida por pontos pela direita do zero, ou seja, por valores positivos. Agora, pela esquerda, como é que fica? Limite de f de x, quando x tende a zero pela esquerda. Então, limite. Ora, pela esquerda, valores de x menores que zero, a função é definida por esta outra sentença. Aí você substitui agora x menos 1. X menos 1, tá bom? Quando x tende a zero pela esquerda. Aí substitua lá, vai dar 0 menos 1. Quanto é que é 0 menos 1? É menos 1. O que você observa? Que o limite lateral pela direita é diferente do limite lateral da função quando x tende a zero pela esquerda. Essa aqui é menos 1 e esse aqui é 1. Né? São diferentes. 1 diferente de menos 1. Tá certo? Quando isso acontece, olha, os limites laterais existem, porém não são iguais, são diferentes. Quando isso acontece, você diz que o limite ordinário, portanto, você conclui, portanto, limite de f de x, quando x tende a zero, não existe. Tá bom? Conclusão é essa. Resposta do problema é esse aqui. O limite não existe. Por quê? Porque os limites laterais existem, porém não são iguais. Se ele tivesse perguntado só os limites laterais, limite lateral à direita é esse. Ok. Limite lateral à esquerda é esse. Mas o limite ordinário não existe. Eu vou explicar isso graficamente, tá? Para a gente entender talvez melhor. Quando a gente escreve, quando a gente desenha, fica melhor o entendimento. Né? Por isso que as pessoas perguntam, precisa desenhar? Né? Então, você tem aqui ó, o gráfico da função. Pela direita, vamos colocar aqui 1, aqui o menos 1. Pela direita, a função está definida assim. Né? Vamos caprichar um pouquinho aqui. Tá bom, né? Não precisa caprichar tanto, vamos lá. Vai ser uma coisa mais ou menos assim. Esse aqui é o x mais 1, né? Corta, pela direita ela corta lá no ponto 1, tem inclinação 1, tá para lá. Pela esquerda, aqui é aberto, né? Aí você tem inclinação 1 também, tá para cá. Na verdade, era melhor ter feito com outra cor, né? O gráfico. Aqui uma bola aberta. Tá? Aqui está cheia, mas aqui está aberta, tá? Porque fica muito pequenininho, a gente até confunde. Então, olha só. Para x positivo ou zero, no zero, como está definida por essa sentença no zero, vai ser o gráfico da função x mais 1. O gráfico da função x mais 1 continua aqui, né? Mas só está valendo para valores positivos e o zero. Tanto que o x aplicado no zero é igual a 1, né? X de zero é 1, tá bom? Aqui é 1, aqui é menos 1. Isso aqui é o zero, tá certo? Agora, quando você se aproxima do zero pela direita, o que está acontecendo? Pela direita, a função está se aproximando de 1. Esse é o significado de dizer que o limite... Opa, não mostrei, né? Quando você se aproxima do zero pela direita aqui, a função se aproxima de 1. Olha o gráfico da função, tá certo? Esse é o gráfico da função. Veja que tem uma severa descontinuidade aqui.
pela direita a função é x mais 1, pela esquerda a função é x menos 1. Ó. Então, há essa ruptura aqui. Né? Então, quando você se aproxima do zero pela direita, a função, os valores da função se aproximam de 1. Esse é o significado dessa sentença. Limite da função, quando x tende a zero pela direita, é igual a 1. Está aqui, é igual a 1. E pela esquerda, quando você vem pela esquerda do zero aqui, a função vai se aproximar do menos 1. Esse é o significado de você escrever limite da função, quando x tende a zero pela esquerda, é igual a menos 1, tá certo? Então, aqui você tem, nesse primeiro pedaço, limite da f de x, quando x tende a zero pela direita, é igual a 1, que é isso aqui. E no outro você tem limite da função quando... Oh, meu Deus, eu esqueço de enquadrar, desculpa, gente, é a falta de prática. Limite da função quando x tende a zero pela esquerda, igual a menos 1, tá? Pela direita igual a 1, a função está se aproximando de 1, aqui pela direita. Pela esquerda, a função está se aproximando de menos 1. Está aí o significado gráfico, acho que mais claro que isso não pode ser. Agora, como os limites laterais são diferentes, significa que o limite ordinário não existe. Aí você conclui que o limite ordinário não existe, tá bom? Aí nós vamos logo fazer uma sentença aqui. Dizemos que o limite de uma função quando x tende a A é igual a L, se e somente se os limites laterais limite de f de x quando x tende a A pela direita for igual ao limite da função quando x tende a A pela esquerda e forem iguais a L, tá bom? Então, ou em outras palavras, o limite ordinário só existe se somente se os limites laterais existirem e forem iguais, tá bom? Então, se forem diferentes, o limite não existe. Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, perguntem aí pelo grupo. Um grande abraço, fiquem com Deus. Logo mais eu volto com outro exemplo.